Olá, sejam bem-vindos ao quinto episódio da Esquina Criativa, o novo podcast do Imediato. Estamos no quinto episódio, eu já não sei se é muito novo, mas hoje temos aqui Rui Taipa, é músico de Friamundo, Passos de Ferreira. Rui, obrigado por estares aqui connosco, Obrigado. boa tarde. Então, Então, lançaste há pouco tempo o teu terceiro álbum, não foi? Sala Calada. sim, foi durante a pandemia que o gravei e foi por volta de agosto, penso eu. Isto foi gravado em tua casa, certo? Já Sim. era uma ideia que tinhas ou foi devido à pandemia com estas Sim, restrições todas? estamos há bocado a falar em off sobre isso. Eu já estava com a ideia de gravar em casa também pelo desafio, não era pela questão de ser um som mais tipo lo-fi, também por isso, mas era mais pelo desafio e foi coincidente. Quando eu realmente tinha tudo prontinho, o computador, a placa de som e isso, ocorre a pandemia e foi mesmo um sinal a dizer, pronto, já que querias, agora és obrigado a estar em casa, deita mãos à obra e foi assim. Também te viraste um pouco para diretos de Facebook e assim uma forma de continuar a manter esta interação. Sim, assim, em termos de trabalho, como eu não faço só a parte de músico, o outro lado está ligado à cultura também, mas não era só o espetáculo, acabei por não sofrer muito. Infelizmente, muitos dos meus colegas estão a passar ainda muito mal porque os apoios são ínfimos. Mas sim, somos obrigados a reinventar-nos, que é um bocadinho aquilo que nós já fazemos de qualquer das formas. Se fizermos sempre a mesma coisa, também acabamos por cair um bocado em esquecimento. E sim, acaba por ajudar um bocadinho isto dos diretos, dos lives por aí fora, mas não substitui, não é? Isto de alguma forma já há provas dadas de que a cultura é segura em muitos dos sítios. Se calhar aqui na nossa zona, como não temos tanto auditório quanto isso, torna-se mais difícil porque passaria mais por bares ou por aí fora. Mas a cultura está cada vez mais provado que as coisas conseguem-se fazer dependendo do sítio e das condições. Podes-me falar da tua ligação com a música? Há quantos anos é que já te lançaste nesta carreira? Se também já é desde criança que tens esta ligação, não é? Uma conexão com a Sim. música e esta tua evolução ao longo destes anos. Normalmente os pais dão uma bola, se for menino dão uma bola de futebol. Eu tive isso, mas nunca liguei nada a isso. Eu não jogava nada à bola quando era miúdo, o pessoal gozava comigo. Era sempre a música, eu era bom a música sem esforço. Era a minha cena e é a minha cena. Desde miúdo. A minha mãe também dava aulas de música na altura, ainda comigo na barriga. Portanto, foi muito assim. Os meus tios também tiveram bandas naquela altura dos anos 90. Epá, desculpa lá. Eu vou estar sem óculos. É. É melhor, pronto. Fico uma cara estranha, mas não interessa. Foi muito assim. Tive sempre contacto com a música. O meu avô, inclusive, tocava harmónica. Há uma viagem qualquer a Fátima que a minha avó fez com a minha mãe e tal. E trouxeram uma daquelas harmónicas quase de brincar, mas que tem ali uma afinaçãozita a seguir. Há uma regra. Não é só barulho. E pronto, e o miúdo lá pegou naquilo e ao fim de uma ou 2 semanas já tocava ali Pegaste o qualquer jeito. coisa. E o meu avô disse, espera aí, se já tocas assim com essa, experimenta esta. E deu-me uma melhor. Depois comprou-me uma da Honor, que ainda tem lá, com uma caixinha toda XPTO. E a guitarra surgiu, acho eu, muito tarde, porque há miúdos com 8, 9 anos já estão a tocar bem. E eu fui aos 15. Então, como tinha muito aquele complexo de ir atrasado, marrei. E ao fim de 6 ou 7 meses já estava a ajudar o prof Foi, senhor. a ensinar os que tinham chegado. Não é assim tão difícil tocar guitarra, senão eu também não tocava. Já estou a ser mauzinho. Mas foi assim uma descoberta um bocado tardia, mas que realmente foi a que me deu mais gozo e que eu agarrei e que segui. Depois daí a escrever canções foi um tirinho. Foi instantâneo, não é? Sim. Nunca tive esse lado da escrita, por acaso é engraçado, mesmo em termos de português. Eu tenho uma professora de liceu que dizia que eu era muito confuso nas composições que fazia, mas é engraçado que há pessoal, não quero estar aqui a gabar, que diz que gosta da minha forma de escrever ser simples, tanto uma criança de 8, 9 anos percebe, como uma pessoa com 60. Claro, chega a Não todos. está ali, exato, chega a todos. E eu gosto de escrever assim, simples. Claro. Identificavas-te como artista assim. A nível musical, em que tipo de géneros é que te revês mais? Eu vou andando ali
vou andando ali por várias coisas, ao ponto de às vezes se calhar ser um bocado incoerente até. Por exemplo, nota-se nitidamente que eu adoro Jorge Palma, Sérgio Godinho, Zeca Afonso, Neil Young, Bob Dylan, talvez. Mas, por exemplo, no meu primeiro álbum, o Berro, tenho o EP, meio das histórias, mas no álbum com banda, aquilo vai beber a várias coisas. Tanto tem um Nada que parece Pearl Jam, como tem um No Milhão que parece Pedro Brunhosa na altura do Viagens. E eu na altura não quis muito descurar isso, porque aquilo foi um bocado o meu processo até ali, não é? Eu fui tendo várias fases, e aquele disco tem canções que foram feitas ao longo de 6 anos. O disco foi em 2017 e tem canções de 2011, 2012, portanto, por aí. E foram várias fases, vários gostos que foram aparecendo, depois uns foram ficando, outros não foram. Não consigo dizer muito bem o género, sou um cantautor, escrevo canções. Ainda andas assim à procura, Sim. não é? Se calhar, agora, ao final de 3 discos, se calhar já se começa a ver uma linha mais escura, mas acho que até ao primeiro álbum, portanto um EP e um álbum, eram muitas linhas cinzentas a cruzar-se. Agora já começa a afunilar um bocado. E já estás a preparar um novo trabalho? Sim, já quando estava a gravar isto, já estava a preparar com o pessoal que toca comigo, e posso já abrir o véu de que estávamos a ensaiar e a preparar as coisas, de canções que eu já tinha feito, e ao ouvir depois as gravações dizíamos, rapaz, está a seguir um caminho que é muito igual a tudo, e depois optámos por seguir um caminho mais tradicional, que também é nadar um bocadinho de fora de pé, não em termos de gosto, mas no sentido de nunca ter feito nada desse género. Mas eles, a olhar de fora, dizem, pá, tens canções que parece que estão a ir para lá. A do Mundo, por exemplo, a música que abre este disco, Sala Calada, tem assim um ar que pôr lá uma viola braguesa, um cavaquinho, encaixava perfeitamente. Estou a dar um exemplo. E isso abriu-me os olhos, quer dizer, foram eles que disseram que devíamos ir por ali. E eu concordei, porque ainda não tinha percebido muito bem por que caminho ir. Estamos assim ainda a estudar o que é que vamos fazer. Sim, virar mais para o tradicional, não é? Sim, não deixar de ser cantautor. Não é um projeto, por exemplo, como os Pé na Terra, que também tinham a Cris e o Hélio daqui. Não é um grupo de música tradicional. É um cantautor que faz as suas canções e tem depois ali ingredientes que vão buscar, que vamos buscar, neste caso, a música tradicional. E quanto à música tradicional, achas que se calhar teve um bocado em risco, mas agora também já está a ganhar um pouco de vida, não é? Mesmo em jovens autores Acho que sim. como tu. Sim, isso e vou escrever em inglês para chegar a mais gente. O pessoal não tem noção, por exemplo, que o Camané tem datas lá fora que é uma coisa louca. E o português, o cantar em português, e atenção que não é só o fado. Os Madre Deus eram vendidos como world music, por exemplo. Lá para fora, nós somos o mundo. Em qualquer lado, Exatamente. da mesma forma que os de fora são para nós world music, não é? Música dos Balcãs e não sei o quê, nós dizemos que é world music. E acho que sim, acho que a malta está a começar a perder um bocado o complexo de cantar em português. Eu sempre preferi, eu não percebo a dúvida. Mas faz no estrangeiro? Epá, se tem, são portugueses. Pois achas que sim. Acho que sim. A não ser que sejam amigos de portugueses. Pois também é. Pode ser. Lá fora dizem, olha ali o Rui Taipa, é da minha terra até, se calhar. Sim. Não, tem alguns amigos imigrados, inclusive pessoal que já voltou ou de Erasmus ou de uma fase a trabalhar fora que pronto, fez amizade, como é natural, com o pessoal de lá, do país onde esteve, e que eles ainda ouvem. E volta e meia ainda temos contactos no Facebook e por aí fora. Isso é giro. Mas a tua fanbase a nível é mais aqui na região? Também tens de outras zonas do país? Tenho mais fora, por acaso, eu É? acho. Sim. Ali para o Porto, também são mais, também, não sei. Pois. Mas é engraçado. Eu estou-me a guiar pelo. Como é que se chama? O status do Spotify. Do Spotify. Ando ali de mês a mês. Ah, sim, sim, as É cidades sempre mais Porto, ouvidas. Porto, e Lisboa, assim. Coimbra. É para ali. E depois é que diz Paços de Ferreira, Guimarães. O pessoal aqui se calhar já está farto de me ouvir. Estou a brincar. Esperas fazer da música um dia o teu futuro? Porque acima de tudo, não é só música que me interessa. Eu se conseguir estar a trabalhar com crianças também. Porque não foi isso que fez com que eu saísse de dar aulas. Foi se calhar um bocadinho o desfoque do que é que um professor tem que fazer. Não tem que cumprir horários, não tem que pôr os miúdos a fazer os TP. Tem que ensinar e tem que instruir.
E eu não sentia que estava a fazer isso. Pois. Mais facilmente, se calhar, faço isso numa atividade numa biblioteca um sábado de manhã, com crianças, por exemplo, ou fazer um workshop, e que é uma coisa que acontece só uma vez, né? Aqueles miúdos vão àquela sessão. E sinto que faz mais a diferença do que estás a ensinar a flauta de bisel, que é uma coisa horrível. Eu não percebo. Eu era terrível a Qual tocar é o violino, não é? Tem um instrumento lindíssimo, mas até chegar ao ponto que se toca bem é uma tortura. Pois. Pá, e os miúdos, quer dizer, nem todos os miúdos têm queda para a música. Todos têm o direito, obviamente, e deviam ter até a obrigação de ter aulas de música. Não devia ser uma opção. Faz falta, não percebo porque é que existe educação física como disciplina mesmo, e música chega a uma fase que já não. Epá, mesmo que seja mais teórico, falar olha, da música tradicional, porque é que é assim, porque é que é assado, o ukulele, o pessoal não faz ideia que o ukulele tem raízes portuguesas. O pessoal olha para o ukulele, os surfistas lá vai. Não, menino, é neto do cavaquinho. Também se forma uma sociedade também mais aberta à cultura, não é? Claro. Que se calhar também é um E problema. é esse o problema. Não sei se vocês viram aquela entrevista ao Nuno Lopes no programa do Unas, que ele tem no YouTube. Sim. Ele perguntou-lhe que medidas é que tu sugerias para isto da cultura ir ao sítio. Nós estamos com 0,4 do Orçamento de Estado para a cultura. E diz ele, e bem, arredondado, dá 0. Nós estamos a pedir 1%. 1% não é nada. E qual é o problema aqui? Isto é a lei da oferta e da procura. Se as pessoas procurarem, o governo vai dar, porque se aquilo gera dinheiro, e já gera muito dinheiro, o pessoal não tem noção do dinheiro que a cultura se calhar mexe. De festivais poderá ter, mas mesmo de outros eventos podem achar que é uma coisinha que mexe ali nos trocos, e não é verdade. Se as crianças fossem mais instruídas a ir ao teatro, não sei o quê, por parte da escola, porque nem sempre os pais têm possibilidades para... Ou vontade também, não é? Também acaba por ser um problema. Sim, e acabam meter a vontade, não é? Os pais que puderem, porreiro. Mas há muita gente que não pode. Então se a escola tiver essa iniciativa, e não é uma coisa muito cara, ou nem que seja teatro amador, se a procura aumenta, criam-se condições para a oferta também aumentar, não é? Claro, é um ciclo, não é? Uma coisa vai puxando a outra. Eu acho que é por aí. Muito obrigado por estares aqui connosco, por passares este tempo aqui connosco, a mostrar-nos a falar um pouco do teu trabalho também e da cultura no geral, não é? Sim. Este é o 5º episódio da Esquina Criativa. Fiquem atentos porque para a semana também estamos de volta.